Também a atualidade, vamos olhar para a audição, o antigo, ou melhor, o ex-presidente da República, portanto, que será ouvido pela Comissão Parlamentar do Inquérito sobre as dívidas, e ainda o comunicado do FMI, alguma luz no fundo do túnel, uma vez que ao longo da semana foi anunciado que uma equipe do Fundo Monetário Internacional virá a Maputo para trabalhar e abrir novas perspectivas até de financiamento aqui para Moçambique, de abertura de novos programas cá para Moçambique e de mexidas a nível do governo. Ao longo da semana tivemos algumas mexidas. Uma impactante foi a saída do ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, a reitora, tanto da Universidade Pedagógica. São pontos a olhar para este espaço. E começo por si, Silveira Ronguano, muito boa noite, bem-vindo aqui ao nosso espaço. Que força é que terá a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as dívidas para questionar Armando Emílio Guebuza, antigo Presidente da República, aliás, ex-Presidente da República, em volta deste processo? Bom, começaria por cumprimentar os telespectadores e cumprimentar os colegas do painel. Bom, uma Comissão Parlamentar do Inquérito tem a força da lei e da razão do seu lado. Portanto, estamos a falar de deputados da nação que representam legitimamente o povo moçambicano no seu todo. Portanto, é revestido deste poder de representação do povo moçambicano, mas também ao fato de estar revestido do poder judicial que assiste a qualquer comissão de inquérito. Nós estamos revestidos dos mesmos poderes que os juízes teriam, pelo menos enquanto exercem esta função. Portanto, eles têm toda a força que a lei lhes confere, e é por isso que eu acredito que tem toda a legitimidade e força suficiente para ouvir o chefe do Estado. E é preciso dizer que só o fato de efetivamente terem terem notificado o chefe do Estado para o ouvirem em sede da Assembleia da República, e o chefe do Estado o ex-chefe do Estado, aliás, ter se dignado comparecer, isso já mostra a força que a Assembleia da República tem, porque se não tivesse esta força, acredito que não teria comparecido. Sim, mas que avanços é que teremos neste processo, tanto depois desta audição? O que é que se espera? Que esclarecimentos é que a Comissão espera ter? Bom, a Assembleia da República delegou a esta comissão de inquérito o trabalho, e nós como deputados, enquanto não recebermos o relatório desta comissão de inquérito, acho que não ficaria bem tentar fazer palpites, não é? Mas ao delegarmos este poder à comissão de inquérito, é que temos fé de que esta comissão de inquérito há de procurar saber, tanto do chefe do Estado como de outras pessoas envolvidas no caso, saber o envolvimento de cada um, porque há um aspecto de base, é que está confirmado que foi violada a lei orçamental. Portanto, estamos a partir desta presunção, que já não é presunção, é factual, portanto, foi violada a lei orçamental. E se foi violada a lei orçamental, alguém tem que explicar, alguém tem que ser responsabilizado. E como dizia, eu tenho esperança que esta comissão possa conseguir, de fato, trazer resposta a todas as inquietações, onde é que está o dinheiro, que responsabilidade terá cada um dos envolvidos, por que não foi informado a Assembleia. Portanto, há um conjunto de perguntas que paira no ar, que todo o povo moçambicano está à espera de ouvir. Agora, acredito que um dos pontos mais altos foi este de poder ouvir, notificar e ouvir o ex-chefe do Estado. Acho que é a primeira vez que acontece em Moçambique. Este em si já é um sinal a todos aqueles que queriam prevaricar ou prevaricar no futuro, porque todos ficarão a saber. Olha, por causa de ilegalidades, por causa da violação da lei,
até um ex-chefe do Estado foi notificado, foi ouvido, teve que ir dar explicações e nem se sabe, de fato, depois dessas explicações, o que é que vai lhe acontecer. Então significa que qualquer um que queira prevaricar no futuro terá que pensar duas vezes. Portanto, acho que é importante só este fato de sabermos que existe uma Assembleia da República que não pode ser desobedecida, que não pode ser sonegada a informação sob o risco de ter que ser notificado, de ter que ser ouvido e até incorrer em penalizações em caso de não dar respostas satisfatórias à Assembleia da República. Eu penso que isto funciona como dissuador a qualquer candidato a violar as leis moçambicanas. Portanto, eu acredito que, a partir deste fato, é um avanço modesto, mas não podemos negar que é já um avanço, porque isto vai funcionar como uma dissuasão para todo aquele que achava-se impune, porque há de perceber que um dos grandes males que faz com que a corrupção prossiga é que há muita gente que acredita que é impune, que é intocável. E este processo está, apesar de gatinhar passos pequenos, a mostrar que se calhar está a acabar o tempo dos intocáveis, está a acabar o tempo em que se podia violar a lei impunemente. Tá. Alfredo Magomice, o que é que se espera desta ida de Armando Emílio Guebuza a esta comissão parlamentar de inquérito sobre a dívida? Boa noite, Moçambique. Boa noite, telespectadores da STV. Boa noite aos colegas do painel. Graças a Deus por mais uma oportunidade. Bom, antes que responda diretamente a questão que coloca, gostaria aqui eu de manifestar o meu sentimento de vergonha perante uma situação dessa em que uma pessoa que dirigiu um Estado por 2 mandatos, um país, termina o seu mandato, como é instituído na lei, e menos de 2 anos é chamado por uma comissão da Assembleia da República para responder coisas vergonhosas como essa. Tanto a partida denigre todo um processo ou todo o esforço que qualquer ser humano, ou como ele fez, para tentar alavancar a economia ou o desenvolvimento do país. Retira todo o mérito que tenha advindo ou que podia advir do esforço que os governos dirigidos por ele tenham trazido para o país, quando é uma situação desta em que no topo da pirâmide estava o Presidente da República na altura, e esta pessoa é conotada como uma das pessoas que influenciou ou comparticipou na dilapidação do Estado. Isto é uma vergonha, isto não é moral, isto representa uma decadência nítida para o abismo em que a sociedade moçambicana, em que o país caminha. Espera-se ou esperava-se, na nossa tradição africana, os mais velhos, os anciãos, são os melhores conselheiros, são os exemplos das boas maneiras de ser, são os exemplos das boas práticas, são os exemplos de ensinamentos que devem ser seguidos. Sinceramente, eu confesso, não sei como é que o presidente Nyusi pode ir sentar para pedir o conselho ao ex-presidente Guebuza. Vai pedir o quê? Quer dizer, são essas coisas que consciencializamos e conduzem aquilo que nós pretendemos. Que país nós pretendemos? Já temos vindo a falar. Portanto, isso representa o ponto mais baixo da moralidade da nossa sociedade, em que uma pessoa que se esperava que podia estar agora a descansar, em repouso, a gozar os tempos em que trabalhou, tem que estar
todo momento tenso a pensar em como ludibriar a comunicação social, em como responder às questões que lhe são colocadas. Portanto, isto é uma vergonha. Agora, indo concretamente para a questão que coloca em relação à comissão de inquérito, deixa-me dizer que a bancada parlamentar de Renamo e o partido de Renamo posicionou-se muito antes sobre esta comissão. E nós dissemos antes que esta comissão teria dificuldades para produzir um relatório fiel, um relatório fidedigno, que pudesse trazer a verdade daquilo que realmente aconteceu. Tendo em conta a forma como que a comissão, nos modos que é constituída a Assembleia da República, ela podia funcionar. Aliás, esta semana, de uma semana para cá, já circulam informações sobre como estas matérias estão sendo manipuladas ou há tentativas de manipular. Eu tenho sérias dúvidas que o ex-presidente Armando Emílio Guebuza possa responder, por exemplo, a uma pergunta feita pelo deputado ou, por exemplo, vice-presidente da tal comissão de inquérito. Não sei se ele devia ter coragem ou foi mera formalidade que a comissão encontrou para fazer, tendo em conta que o presidente Guebuza foi a pessoa que, na verdade, fez ou criou aquela juventude, as pessoas que hoje estão na Assembleia, ele que promoveu, ele que trouxe para a ribalta. Então, duvido muito que seja uma comissão que possa produzir ou que possa questionar com profundidade e perspicácia necessária ao ex-presidente Guebuza sobre aquilo que necessariamente releva ao país. A nossa dúvida também foi corroborada com a comunidade internacional, de forma especial com o FMI, quando achou que os resultados dessa comissão não podiam vincular para aquilo que eram as dúvidas do FMI, a razão pela qual encomendou uma comissão específica para tratar, uma comissão não necessariamente só de membros da Assembleia da República, como estava a dizer, para se trazer a verdade daquilo que se pretende. Tal que ele foi chamado, não sei se respondeu alguma pergunta ou não, ou se foi feito, ou foi meras formalidade para o inglês para o inglês ver. Mas a Renamo continua a acreditar que é uma comissão que apenas está aí para ocupar o tempo. Veremos no final a distância ou a diferença entre o relatório que a CPI, a Comissão de Inquérito da Assembleia da República, vai trazer e a comissão que neste momento foi recomendada pelo FMI vai trazer. Mas mais do que isso, como eu disse, a posição da Renamo, que até achamos correta, é este exemplo que a sociedade moçambicana está a ter, um exemplo que, na verdade, qualquer moçambicano tem vergonha de assumir uma questão dessa, porque, como eu disse antes, um mais velho é para ser respeitado. Então, quando tem que vir sempre, tem que ser falado sempre por coisas negativas, por coisas erradas, e até ser chamado, é uma vergonha, na verdade. Então, não há bom exemplo para a nossa sociedade. Esperamos, como dizia o colega aqui antes, que os outros, ou nós, que hoje estamos no ativo, tenhamos, na verdade, vergonha e medo de mexer o bem público. Se pena de cair nesse... Muito obrigado. Quem faz parte deste espaço também é Caifadine Manasse, deputado da Assembleia da República pela bancada da Frelimo. Caifadine, o que é que se espera? Como é que olha para esta ida de Armando Emílio Guebuza, ex-presidente da República, aqui para ser ouvido pela Comissão Parlamentar? Bom, muito obrigado. Permita-me cumprimentar os telespectadores da STV e os colegas do painel. Indo à pergunta que me coloca, a Comissão de Inquérito Parlamentar foi criada através da Assembleia da República, está a fazer aquilo que é o seu trabalho, não estaria em condição de explicar com profundidade o que é que está a acontecer lá, porque o debate ainda, aquilo que estão a fazer ainda não veio para os deputados, porque eles têm que apresentar o relatório à Assembleia da República. Agora, há um facto que é um fato concreto. Sua Excelência Presidente Guebuza foi à Assembleia da República ser ouvido
E isso mostrou a grandeza do presidente Guebuza por ter sido chefe do Estado deste país, alguém que jurou respeitar a Constituição e fazer respeitar a Constituição. Mais uma vez, ele teve a oportunidade de vir à Assembleia da República. Já veio à Assembleia da República várias vezes, se calhar umas 9 vezes, para dar um informe geral sobre o Estado da Nação, mas desta vez veio para dar o seu contributo à Comissão de Inquérito sobre aquilo que são as questões que preocupava a questão de inquérito, que são as perguntas sobre o mandato que Sua Excelência Presidente Guebuza teve no concernente esta situação que está em debate, que não irei especular porque não soube quais são as perguntas, mas a verdade é que o Presidente Guebuza veio à Assembleia da República e veio esclarecer aquilo que era a preocupação dos deputados. Logo que trazerem os relatórios e termos em mão, iremos ter noção de fazer o debate com mais profundidade. Tá, vamos olhar para outra página, vamos... É esta, tá. Vamos virar de página, vamos olhar para o tema ligado, vinda de mais uma equipe do Fundo Monetário Internacional para, uma vez mais em cima da mesa, debater possibilidades de uma nova abertura entre o FMI com o país, para Moçambique. Informações de que amanhã, mais uma equipe do FMI virá a Moçambique para estudar formas de apoio ao país. Silveira Rongwane, como é que olha para esta nova abertura do Fundo Monetário Internacional? Estaremos perante uma situação em que o debate vai ser novas linhas de financiamento ao país ou apenas medidas a serem tomadas para ultrapassar a situação da dívida pública? Bom, eu penso que o FMI, assim como outros parceiros internacionais de Moçambique, sempre estiveram abertos. Sim. Tanto mais que tem uma história longa de apoio ao nosso país em muitos programas, e acredito que esta vinda enquadra-se nesta linha. Agora, o que acontece é que o nosso governo, o governo de dia, é que desmereceu qualquer tipo de apoio, qualquer tipo de confiança, porque é preciso dizer que não é só o FMI, é também a Holanda, é também a Inglaterra, a França. Portanto, são muitos países que perderam confiança com o nosso governo, com a forma como o governo lida, sobretudo no capítulo do endividamento, porque é justo que quem te empresta dinheiro saiba para que fins, e até é justo também conhecer a sua capacidade de endividamento, porque isso é como se vais ao banco e declaras que estás a dever 10 mil, o banco vai te emprestar 20 mil, achando que estás ainda dentro da capacidade de endividamento, e se descobrir que afinal estás a dever 50, 100 mil fora, é claro que o banco vai ficar indignado. Portanto, a única forma de ultrapassar isto é conformar-se com aquilo que são as normas. Sim, mas esta nova abertura do FMI perante um país em que já se anunciava estar numa situação de dívida insustentável, o que é que se espera? Novos pacotes a serem abertos? Não, acho que se calhar estamos a falar coisa diferente, porque o FMI não abandonou Moçambique por causa de ter uma dívida insustentável. Sim. O FMI deixou de dar o seu contributo, de apoiar o nosso país devido às dívidas escondidas do nosso governo. Sim. Ora, não apoiando Moçambique, não metendo cá os dinheiros do FMI, isso precipitou a insustentabilidade da nossa dívida, precipitou a inflação, e é preciso lembrar que não é a única razão, não é? Sim. Isto é produto que estamos a viver, é produto da má governação, é produto da falta de confiança, é produto de fato de falta de ética e de uso indevido dos bens públicos. Agora, acredito que o FMI, como qualquer parceiro sério, só voltará de fato a apoiar Moçambique quando Moçambique, através do seu governo, começar a conformar-se com a lei. Portanto, a minha expectativa, aquilo que acredito, é que o FMI sempre virá a Moçambique para vir saber qual é o estágio
do cumprimento daquilo que tanto o FMI como o governo acordaram para o esclarecimento da atual situação. Portanto, o apoio ou para o FMI voltar a apoiar Moçambique, tudo dependerá da forma como Moçambique está a cumprir o acordo, porque houve um acordo que, olha, o seu governo prevaricou, declarou que não tinha dívidas quando tinha dívidas, portanto mentiu em palavras muito simples. Agora, como é que vamos ultrapassar esta falta de confiança? Então houve um programa, é preciso criar tanto um ambiente de transparência que se consubstancia através disto. Então é normal que o FMI e o governo moçambicano se encontrem de vez em quando para ver qual é o estágio do cumprimento do acordo que vai abrir as portas para o FMI voltar a meter o dinheiro. Agora, há uma necessidade psicológica do lado de Moçambique, do lado do nosso governo, que de fato, sem esses apoios, já se apercebeu que funcionaria de forma muito deficitária e muito problemática, para elevar, se calhar, a autoestima, a confiança dos empresários, da população, mal que há uma reunião, propala-se que não é desta vez que o FMI vai voltar a apoiar Moçambique. Todos sabemos que o FMI voltará a apoiar Moçambique, mas que voltará a apoiar Moçambique mediante o cumprimento rigoroso e escrupuloso daquilo que as duas partes, o governo de Moçambique e o FMI, acordaram, porque, afinal de contas, Moçambique é membro, portanto, dessas instituições e sabe como elas funcionam. Portanto, aqui não haverá nenhum cortamato, não haverá uma forma do FMI apoiar o nosso país se nós não cumprirmos com aquilo que é acordado pelas duas partes, do FMI e Moçambique. Portanto, o meu pensamento, a minha percepção vai neste sentido, que não é que o FMI está a vir com malas do dinheiro para vir injetar na nossa economia, não se trata disso. Trata-se do acompanhamento normal daquilo que é o cumprimento daquilo que as duas partes acordaram com vista a reatar o financiamento do FMI. Uma vez cumpridos todos os itens, é claro que haverá o reatamento dos apoios programados. Agora, se ficarmos sempre pelas notícias bonitas, pelos sorrisos, pelos boatos, eu penso que estaremos a perder tempo. Temos o governo cumprir escrupulosamente aquilo que é consagrado com os seus parceiros, com o compromisso que tem com o povo moçambicano, porque eu preciso lembrar às pessoas que a questão não é o FMI voltar a apoiar, não é o governo agradar o FMI, é o nosso governo crescer, é o nosso governo começar a comportar-se como um verdadeiro governo, respeitando o seu povo, respeitando as leis, respeitando os acordos, como se diz em latim, pacta observanda esta. Portanto, que os pactos têm de ser observados. E se nós não formos capazes de observarmos os pactos, se o nosso governo continuar a ser visto como um governo não fiável, se o nosso país, de fato, descambar nesta imagem negativa que teve por causa do seu governo, ser um país de ladrões, de corruptos, é evidente que ninguém vai querer colocar cá o dinheiro, ninguém vai querer apoiar, ninguém vai querer ter nada conosco. O que nós temos que fazer é lavar a cara, é cumprir os pactos, é termos uma nova postura. Tendo uma nova postura, sendo, até para usar expressões dos tempos da Revolução, um homem novo, um homem limpo, então os outros também vão nos olhar desta maneira. Mas se não fizermos isto, tenhamos as reuniões que tivermos, não vai dar em nada. Alfredo Magomice, como é que olha para esta vinda desta equipe do FMI ao país? Algum ar de esperança? Bom, eu acho que não é a primeira vez que o FMI vem a Moçambique, mesmo depois que foi despoletada a questão das dívidas ocultas. Há um programa de trabalho que foi traçado entre o FMI e o governo de Moçambique. E este programa tem vários momentos, tem várias fases, dentre a preparação até a efetivação. O que está a acontecer neste momento é que, por aquilo que tem estado a circular,
é que após que as dívidas ocultas foram despoletadas, todo mundo ficou pasmado, incluindo o próprio FMI, o governo de Moçambique foi obrigado a declarar tudo quanto tinha sobre as coisas ocultas. Estamos a falar dos dinheiros que foram usados de forma ilegal. E isto tirou, em algum momento, a soberania que o país tem, porque o país perdeu a possibilidade de fazer qualquer tipo de manobra financeira sem que o FMI desse aval. E depois que foi feito isso, foi traçado um programa de reestruturação da economia nacional para adquirir a primeira organização, para depois reestruturar a economia, para depois voltar a merecer esta tal confiança. Este programa foi traçado, está em curso. Se nos lembramos, especula-se que uma das medidas foi a substituição do governador do banco pelo atual. É uma das medidas que o Banco Mundial exigiu que o ex-governador fosse substituído pelo atual em mesma posição. E este, quando entrou com uma lição bem estudada, entrou com as fórmulas que o FMI pretendia que fossem usadas para recapitalizar a economia moçambicana. Não é por acaso que em menos de 3 meses de mandato, 2 bancos estão tidos como banco numa situação. Um já definitivamente decidiu de que é um banco que tem que ser extinguido, e o outro parece-me que há a possibilidade de se reinjetar o dinheiro e voltar a viver. E não só este, tantos outros bancos estão em situações complicadíssimas. A outra questão é a desvalorização acentuada do metical. Portanto, todas estas medidas são no sentido de recapitalizar, de tentar controlar um programa de controlar a economia financeira. Isto também, que se diga, impediu-se que o governo fizesse qualquer dívida, quer de forma fora do país, como internamente. O governo não pode fazer nenhuma dívida sem autorização do FMI. Portanto, Moçambique perdeu a capacidade ou a independência que se pretendia. Tomadas essas medidas e tendo em conta os sinais que estão aparecendo dos recursos naturais que o país tem, fala-se agora que... Porque estas coisas estão todas ligadas, Gesilde. Fala-se agora que a companhia italiana que vai explorar algumas bacias de Rovuma, foi aprovado o seu plano de financiamento. Sim. Tudo isso concorre para a criação de um ambiente propício de restabelecimento de uma economia do país. E lembre-se que estas instituições estão todas ligadas com o Visa. Nenhuma transferência pode ser feita sem que essas instituições saibam. Então, isso tudo traz uma alofada. Megas projetos a funcionarem, basta que nos lembremos da Vale, nos lembremos até da própria bacia. Exatamente, mas estes projetos... Mesmo quando da contração da dívida pública. Sim, mas estes projetos, nos últimos, digamos, 10, 12 meses, não anunciavam mais investimento. Ok. Tá? Não anunciar investimento significa que haveria pouca possibilidade de o país ter divisas. Neste momento, há um anúncio que foi feito. Há uma previsão de entrada de divisa no país. Essa divisa, apesar de vir para uma empresa privada, o país vai ter possibilidade de captar alguma receita através das mais-valias. E isso é um oxigênio que vem. Então, isto tudo cria condições para o FMI, que monitora as contas, perceber que o país vai tendo a possibilidade de reduzir ou de ter condições de funcionar com certa normalidade. E isto abre perspectiva para o FMI começar, não está dito que está a trazer dinheiro, começar a sentar para traçar um programa de negociação para o tal dinheiro. Provavelmente o dinheiro chega aqui no país, estamos a falar finais do primeiro semestre ou mesmo no segundo semestre do próximo ano. É para iniciar um programa de negociação, não naquele programa que havia sido aprovado. Então, tudo é um sistema ligado, tendo em conta essas iniciativas. Aliás, a presidente do Tribunal da Autoridade Tributária dizia
Ainda esta semana vi numa peça que há outras fontes que o país, aliás, que o Estado vai conseguir para captar mais receitas. E tudo isso está ligado, dá indicação de que há alguma possibilidade de recuperação da situação financeira do país. Daí que o FMI, não querendo perder a oportunidade, porque tem que se lembrar que o FMI também está fazendo negócio. Quando dá dinheiro, não está a dar dinheiro para o país usar, só está a fazer negócio porque quer ganhar dinheiro. Moçambique é um país próspero. Então, o FMI não quer ficar atrás. Daí que adianta a anunciar um programa que ainda não sabemos quando vai trazer o dinheiro. Tendo em conta estas previsões de investimento ou de captação de receita que o Estado vai fazer. Portanto, é um programa tendo em vista a essas fontes que se esperam. Não necessariamente que este ano ou até primeiro trimestre espera-se algum dinheiro que venha do FMI, não. Quem fala do FMI fala dos outros parceiros, a União Europeia, os países que têm vindo a apoiar os programas temáticos do governo ou do país no seu todo. De maneira que é um bom sinal, tendo em conta o início desta negociação. Okay. Mas em isso está dentro de um plano, tendo em conta tem que ser dentro das barreiras que o próprio FMI traçou naquilo que tem que ser os limites orçamentários que o país deve gastar. Tanto como receitas cobradas, como as dívidas a serem contraídas, tanto no plano exterior como no plano interno. Tá. Kefadine, esta vinda da equipe do FMI, abrem-se perspectivas para o país sair da berlinda no cenário da dívida pública? Moçambique é um parceiro estratégico para o FMI e o Moçambique é um país com recursos naturais, recursos humanos, é um país em crescimento. Esta situação com o FMI, logo que Sua Excelência Presidente Nunes tomou a decisão de ir a Nova Iorque encontrar-se com a direção máxima do FMI, nós sentimos uma luz no fundo do túnel, que era uma situação que seria ultrapassada. Por quê? Esta é uma situação que provocou-se, porque nós todos sabemos, houve vários debates que existiram sobre esta situação e o governo veio ao Parlamento explicar por que aconteceu, por que a tal dívida virou uma dívida escondida. Todos sabemos, o governo aduziu os argumentos que tinha. Um dos argumentos principais era a soberania do Estado, era a defesa da integridade territorial do nosso Estado, a defesa até também dos parceiros nossos que estão dentro do país, porque um país em guerra, um país em pânico, todo lado, nem os parceiros de cooperação teriam a chance de viver tranquilamente neste país. Se calhar podiam residir na vizinha África do Sul e vir para aqui, mas houve um tomar de decisões por parte do governo no sentido de estancar esta desordem e manter a soberania de Moçambique em dia. Então eu tinha fé que de qualquer das maneiras, Sua Excelência Deputado Magomice dizia, o FMI é um banco e qualquer país com recursos e promissor, um banco sempre vai ter, mesmo qualquer cidadão que tem dinheiro no banco e se calhar tem recursos e não usa o banco, às vezes até aproxima. É para pedir lá financiamento, faz lá isto para ver se estas coisas todas acontecem. O importante é que o governo deu os sinais necessários que deveria dar a partir da conversa que Sua Excelência Presidente Nunes teve com a direção máxima do FMI e os acertos todos que foram feitos e os passos a seguir. E segundo aquilo que são os passos que foram acordados que têm que ser feitos, começaram a acontecer. O governo deu abertura, que não há nada, absolutamente nada, a esconder sobre as dívidas. Segundo aquilo que nós, como governo, aduzimos, são estes os argumentos. O governo deu abertura de que a Assembleia da República podia criar uma comissão parlamentar de inquérito, e esta comissão foi criada pela Assembleia da República. A Procuradoria-Geral e o FMI encontraram também formas de criar a sua comissão para averiguar a situação da dívida, e o governo deu toda a abertura e está a dar o seu contributo no sentido de esclarecer aquilo que são as preocupações que existem para a sociedade. E o FMI, sendo um parceiro estratégico e tendo exigido do país o que é que achava que tinha que ser seguido, e o país estando a seguir, não há razões objetivas para o FMI continuar a fazer fim-capé, porque
O interesse do FMI é ver os países crescerem, não é ver os países afundarem. O interesse dos parceiros de cooperação é ver os países crescerem. E se um país dá mostras claras que, segundo aquilo que são os pontos que foram acordados, estão a ser cumpridos, não há nenhuma razão de haver fim-capé por parte dos parceiros, porque é importante, nós estamos a falar do recurso humano, nós somos todos humanos e somos racionais, a governação é algo extremamente complexo, há decisões que são tomadas num momento que podem não valer noutro momento, mas para aquele momento sejam decisões certas. Do mesmo jeito que já houve decisões tomadas contra a nossa indústria de caju a partir do FMI, mas que hoje reclamamos que aquela decisão foi errada, mas o FMI induziu-nos a tomar aquela decisão. Então, este tipo de situações, quando o FMI analisa, também vê que, de facto, são pessoas racionais que estavam a fazer gestão de um Estado, houve erros, tem que ser, de fato, tem que ser averiguado os erros, ver-se até que ponto são erros, até que ponto essas decisões fugiram, mas sempre houve por parte do nosso governo abertura de explicar o que é que de facto aconteceu. E sendo as explicações estando a acontecer de uma forma clara, de uma forma aberta, de uma forma transparente, não há necessidade do FMI não dar um sinal para Moçambique. Moçambique é um país promissor, é um país com recursos naturais extremamente valiosos, é um país com gente humilde que precisa desta consideração por parte do FMI. Tá, vamos para o último ponto. A semana foi dominada pelas mexidas a nível do governo. Vamos olhar para a saída de Jorge Ferrão do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano para ser reitor na Universidade Pedagógica e a substituição, tanto neste caso, por uma senhora deputada, colega vossa, antiga colega vossa. Começo por si uma vez mais, Silveira Ronguane. Como é que se explica que a Universidade Pedagógica faça a proposta de 3 nomes e a seguir um outsider entre aspas, que seja visto aqui, indicado pelo Presidente da República, reitor da Universidade Pedagógica, aliás, numa altura em que até Silveira Ronguane fez parte desse processo? Não, aqui está claro que, mais uma vez, é aquilo que este governo nos acostumou de não cumprir as regras que ele próprio faz. Portanto, o que se tratou aqui foi um ultraje à vontade democrática da Universidade Pedagógica. E é preciso dizer que este ultraje à vontade democrática das universidades não é a primeira vez, já tivemos outras vezes. As universidades, sem dúvida, têm recursos humanos capazes, porque se as universidades não forem capazes de produzir os seus próprios reitores, a pergunta que se coloca é quem mais poderá produzir os seus próprios dirigentes. A universidade, que nós todos acreditamos, é onde estão os sábios, os professores, não é capaz de produzir os seus dirigentes, quem mais poderá produzir esses dirigentes? Portanto, para dizer que a universidade, todos os professores, os estudantes, os CTA, foram de fato aldrabados, enganados e caíram na frustração, porque é preciso ver quanto dinheiro é preciso para trazer os membros do Conselho Universitário. Depois estamos a falar de 30 pessoas que vêm de várias partes do país, reuniram-se vários dias, analisaram currículos, mas tudo isto para quê? Para nada. Portanto, isto vem confirmar mais uma vez a necessidade urgente que existe de diminuir os poderes que o chefe do Estado tem, não é? Porque não podemos continuar a ter o chefe do Estado a brincar com as pessoas, com as universidades. Nós esperávamos que o papel do Sr. Presidente da República fosse um papel de fazer a universidade crescer e não de criar confusão, não é? Porque neste momento criou-se a confusão. Há pessoas que tinham expectativas, participaram neste ato cheios de confiança e depois se aperceberam que afinal aquilo não passava de uma brincadeira, porque o chefe do Estado tinha o seu amigo para colocar neste ponto. É uma coisa triste e lamentável, e nós, como partido, continuaremos a lutar para que de fato sejam as próprias universidades
a escolher os seus dirigentes e que não seja uma imposição de fora. As universidades têm regulamentos e esses regulamentos precisam de ser respeitados. Não? Portanto, eu até posso, como pessoa que tomou parte neste processo, em nome até de todos os participantes neste processo, exprimir a nossa indignação, porque de fato estivemos num processo quando havia um outro processo paralelo. Agora, do ponto de vista de perfil, o que é que se espera de Jorge Ferrão como reitor da Universidade Pedro Álvares? O professor Jorge Ferrão é uma pessoa respeitada na sociedade moçambicana, é uma pessoa que reconhecidamente tem grandes argumentos, tem grandes capacidades. Portanto, o que está em causa não é o perfil, nem a discussão da pessoa que vai estar em frente da universidade. O que está em causa aqui é o processo. É evidente que a partir do momento que o professor Ferrão, por mais competente que seja, criaram-lhe esta armadilha, porque vai encontrar uma universidade que está praticamente de costas, porque como você diz, olha, nós tínhamos os nossos candidatos, nós queríamos este, agora você vem de onde? Portanto, parece também ser uma batata quente que está a se dar ao professor Ferrão, porque criou-se um ambiente hostil que ele terá que gerir. Portanto, antes de começar a gerir a própria universidade, terá que lidar com esta situação de indignação da parte dos estudantes, da parte dos CTA, da parte dos professores. Portanto, parece-me que a grande questão coloca-se aqui, porque, como sabemos, o professor Ferrão já foi reitor de uma universidade. Aliás, é preciso também acrescentar este fato, que passa percebido para muitos, que também acho que é digno até de entrar no Guinness, porque é a primeira vez, se calhar, na história, em que se transfere a direção, em bloco, a direção de uma universidade para outra. Porque é preciso lembrar aos telespectadores que o professor Aleixo, que é atual vice-reitor da UP, era já vice-reitor da Universidade de Lourdes, quando o professor Ferrão era reitor. É um reencontro. Portanto, é uma transferência de um vice-reitor e de um reitor de uma universidade para outra. Ou seja, está-se a passar a certidão de incompetência a todos os membros da UP ou que se interessam pela UP, porque não se trata apenas de tirar um reitor de uma universidade para outra, é reitor e vice-reitor. Ou seja, a UP nem consegue criar, portanto, produzir nem um vice-reitor e nem um reitor. Portanto, este é que é o problema de fundo. Não estamos a discutir o perfil do professor Ferrão, que parece-me um perfil respeitável. Todos nós conhecemos o trabalho que ele tem feito, por onde tem passado. Portanto, a questão é o método que foi usado, a questão é o ambiente que foi criado, que me parece que não é um bom ambiente, não é aquilo que efetivamente se esperava que acontecesse. Agora, esperava a exoneração de Jorge Ferrão, numa altura em que falava-se de uma educação mais ativa, uma educação mais visionária, uma educação com interesses de equipar escolas, de fornecer mais material aos alunos. Numa altura em que pensava-se que este barco da educação já estava a ser remado. Ficou surpreso com esta mexida? Num outro país eu não esperava, nem esperaria, mas neste eu esperaria, porque qualquer pessoa que tenta mostrar uma certa competência, qualquer pessoa que tenta mostrar um certo distanciamento com a barganha de partidos políticos para assumir uma postura mais técnica, sabemos que este governo não perdoa. Aliás, eu preciso lembrar os espectadores que já tivemos o caso do ministro de Energia, que também era conhecido como uma pessoa competente, uma pessoa mais tecnicista, uma pessoa sem grandes raízes e ambientes partidários, que olhava mais para a questão da competência, daquilo que devia ser feito, e vimos como ele acabou. Portanto, o professor Ferrão também, mostrando alguma competência, alguma sapiência, algum interesse pela educação, era de esperar que acabasse como
acabou, porque nós sabemos que parece haver da parte deste governo uma certa aversão à competência, uma certa aversão a pessoas descomprometidas, uma certa aversão a todos aqueles que querem levar o país adiante e, por outro lado, a promoção da incompetência e de tudo aquilo que é negativo. Portanto, por esse lado, não me surpreendeu esta dimissão. Mas, por todos os efeitos, queria publicamente parabenizar a nossa colega, a ex-deputada Conceição Sultana, pela sua nomeação para o Ministério da Educação e de desejar que tenha efetivamente um bom mandato. Foi uma escolha acertada? Bom, eu não tenho bases para discutir isto, porque nunca lhe ouvi. Mas já trabalhou com ela? Sim, por isso a dizer que mas nunca lhe ouvi interesses ligados à educação, mas lhe conheci, sabe que é membro tanto da Comissão Política do Partido Frelimo, uma pessoa mais interessada em questões partidárias. Todos sabemos que os seus interesses eram mais partidários que outra coisa, mas para todos os efeitos, não é minha cultura, nem a cultura do meu partido, julgar alguém antes, digamos, de exercer. Há que lhe desejar boa sorte, há que esperarmos para ver. Foi nomeado, se foi nomeado, que alguém analisou e achou que tem competência, e se ela também aceitou esta nomeação, é que sentiu-se que tem alguma competência. Portanto, vamos esperar para ver, vamos dar tempo para que ela possa, pelos seus atos, a mostrar aquilo que efetivamente vale a pena, não é? Tá. Alfredo Magomice, estas mexidas no governo ao longo da semana, como é que olha a saída de Jorge Ferrão, a entrada de Conceição Sultana? Aliás, também a entrada do novo vice-ministro da Energia e Recursos... Indústria e Energia, perdão, sim. Bom, esta é uma questão que, em algum momento, surpreendeu tudo e todos, tendo em conta a forma como o ex-ministro, o professor doutor Ferrão, acarinhava o setor em que ele trabalhava, acarinhava as crianças, os funcionários. Se nos lembrarmos daquela ocasião em que ele próprio levou o presidente da República para uma escola aqui no Xamanculo para sentarem no chão, quer dizer, mostrava o amor, a paixão pela educação, tal que tudo indicava que dedicava as suas energias, as suas capacidades para voltar a colocar o Sistema Nacional de Educação em carris próprios, tal que nos próximos 7, 8, 10 anos pudéssemos ter crianças com 7ª classe a saberem ler e escrever, crianças com 10ª classe que saibam escrever, e várias mudanças que ele tentou fazer num sistema tão pesado e burocratizado e partidarizado como esse. Como dizia o colega antes, o professor Ferrão veio mesmo com amor e paixão e altamente imbuído de um espírito de tecnicista que desejava ou deseja ajudar o país, mas provavelmente isso não tenha lhe caído bem. E estas habilidades podem ter ditado talvez outros pensamentos, porque já, se formos a ver, já era uma pessoa já populista, era uma pessoa que já granjeava certas simpatias, mesmo não só dentro da educação, como fora. E isto politicamente não é correto. Provavelmente isso tenha lhe custado muito caro, pode ter sido uma das causas para isso, porque parecia estar a ofuscar certas camadas dentro do governo ou dentro da máquina, tal que não ficava bem. Por outro lado, é preciso perceber que o Partido Frelimo vai para o Congresso o próximo ano e o presidente Nhosi pretende consolidar o seu poder político dentro da Frelimo. Ao perceber que tem um ministro que aparentemente parecia um ministro que não se controlava bem, tendo em conta o amor, a paixão, da forma, como é que se diz, deambulador, como fazia dentro do governo,
não ficava bem, não lhe permitia. Achou por bem a entrada da ex-deputada Sultana, que o pouco que eu sei que também ela vem da educação, pode ser uma situação de querer consolidar uma situação política dentro do partido, tendo em conta o círculo eleitoral da Zambésia, que é extremamente forte, e o presidente Nyusi, querendo consolidar a sua posição política partidária dentro do Congresso, era importante trazer esta pessoa para próximo de si, tal que consiga influenciar não só onde a província onde ela está vinculada com o membro da Comissão Política, como também dentro das suas origens, que é a província de Zambésia. Portanto, uma peça que ele pudesse permitir que o presidente Nyusi, dentro do partido, tirasse dupla vantagem. Se, no entanto, ter em conta os frutos que possa trazer como uma ministra, como tal da educação. Mas estes ganhos políticos para o presidente, no sentido de consolidar a sua hegemonia dentro do partido, são importantes neste momento em que há várias, temos visto que circulam nos órgãos de comunicação social, nas redes sociais, parecerem haverem outros que tentam desafiar esta questão. Isso era importante para o presidente Nyusi. Por outro lado, é preciso pensar que a Universidade Pedagógica é uma universidade que passa a expressão nos últimos, digamos, 8, 9, 10 anos, está a fazer o que se diz trocar lebre por gato. Está a vender um produto que não corresponde àquilo. Se nos lembramos hoje, não me lembro de nenhum curso, nenhuma especialidade em que a Universidade Pedagógica forma hoje. Acho que até forma aviadores, forma tudo que é possível imaginar. Portanto, a Universidade Pedagógica foi vilipendiada, quer dizer, perdeu aquele valor, perdeu a sua vocação, sendo aqui uma universidade arruaceira, uma universidade que, quer dizer, tudo faz, forma pedreiro, forma carpinteiro, forma médico, forma agrônomo, tudo, forma professores. E, tendo em conta o trabalho e o amor que o professor Ferrão mostrava na educação, vendo este lado, porque diga-se que a Universidade Pedagógica provavelmente tenha até deformado de que formar as pessoas durante esses últimos 5, 10 anos. Portanto, o mestre, tendo visto isso, achou por bem ganhar uma vantagem política, mas outra parte também... O mestre fala do Presidente da República. Sim. O mestre, neste caso, o Presidente da República, ganhar uma vantagem política de trazer para si a professora Conceta, não é? Politicamente, e usar a peça que neste momento mostrava uma relativa independência dentro do governo e levar para uma área acadêmica onde provavelmente se sinta melhor e bem para fazer todos os voos que pretenda fazer e alimar, na verdade, toda a podridão que foi criada dentro da Universidade Pedagógica. Como se sabe, qualquer varanda hoje serve para a Universidade Pedagógica, para ser uma faculdade. Quer dizer, precisa mesmo de ordem. E achou-se que, neste momento, o professor Ferrão, a coragem que mostrou na educação, como ministro, mas não sendo um ministro disciplinado politicamente, podia ficar melhor como um reitor, não disciplinado politicamente, mas disciplinando a academia. Portanto, o mestre provavelmente tenha julgado nestes termos. Tá, Caifadinho, estas mexidas do mestre? Bom, essas mexidas são mexidas normais. O Presidente da República usou o seu poder discricionário que a Constituição da República lhe oferece, de nomear. Ele é o dono da equipe, dirige a equipe e eu acho que o Presidente da República, usando este poder, olhou, por exemplo, o Dr. Ferrão. O Dr. Ferrão é alguém que criou uma universidade, a Unilur, ele foi reitor. Aquela universidade, em pouco tempo, mostrou que, de facto, havia um trabalho, havia uma direção que, claramente, estava a trabalhar no sentido de trazer para o país quadros com competência de trabalho e tudo. Por isso, o Dr. Ferrão foi nomeado ministro da Educação. Mas é preciso perceber que, nesta nomeação de ministro da Educação, o Dr. Ferrão também deu o seu contributo.
E sendo alguém que, em termos de... é um professor apaixonado pela educação e, neste momento, o governo e o país em geral, a luta é uma educação de qualidade, havia necessidade por parte do presidente colocar alguém, um executor, alguém na formação dos professores, porque é a base para trazer esta formação, esta melhor condição de termos professores bem formados. E o Dr. Ferrão, tenho fé que vai corresponder com aquilo que são as expectativas. E eu acho que o presidente está a olhar mais nesta questão de permuta de pedras para tirar um ministro para um conselho de administração, para ir na forma de execução mesmo, e ir fazer o trabalho. Quando olhamos o ministro Couto, é alguém também trabalhador, é alguém. Então, esta gente tem que ir mostrar isto, porque nós precisamos de energia. A HCB é o sítio onde tem que haver energia, tem que trazer energia para o país. Sua Excelência, o Presidente, usando o seu poder discricionário, disse: não, vou pôr uma ministra aqui e este ministro parece que vai corresponder melhor com as expectativas que eu tenho de dar energia ao povo moçambicano ali na HCB. Eu quero melhores professores, quero professores formados. Havia um trabalho que estava a ser feito. Eu não iria pelo caminho que o colega estava a tentar trazer, de banalizar a UPE. A UPE é uma instituição séria, está a formar docentes à nossa maneira, mas está a formar quadros deste país. E esses quadros estão a corresponder com aquilo que são as expectativas do nosso país, como qualquer outra universidade que temos no país. Está lá, agora vai lá o Dr. Ferrão, vai dar aquilo que é o seu contributo, aquilo que é o seu brilho profissional na área, vai fazer esse trabalho. Temos o Omar Mitá, que foi à NH, também um bom técnico, era vice-ministro. Então, o Presidente da República está a usar aquele que é o seu poder discricionário, mas a mexer as pedras dentro da sua competência, para que essas pedras tragam aquilo que é o sonho do Presidente, de ver um Moçambique cada vez mais próspero. E estas pessoas que estão a ser colocadas nesses pontos são pessoas com uma responsabilidade séria, são pessoas com capacidade, são pessoas com competência, e sendo os sítios de execução deste trabalho todo, há necessidade de ter essas pessoas lá. E Sua Excelência a Deputada Conceita, que também dou os meus parabéns aqui pela televisão, é alguém que, uma pessoa humilde, pelo menos nunca ouvimos um barulho sobre ela. É uma pessoa humilde, além de ser membro da Comissão Política, era deputada e presidente de uma comissão especializada, tem formação, tendo formação, vamos esperar, porque não vamos a um provérbio que se diz: não se analisa um livro através da capa, sim, não se analisa um livro através da capa. Então vamos esperar o tempo, ela vai para lá, já tomou posse, vai trazer. A única coisa que eu diria é que ela continue a fazer o trabalho do seu antecessor, dando mais pujança à educação. Temos muitas crianças a estudar ao relento, temos problemas sérios na área da educação, e estamos todos aqui, temos que dar este apoio no sentido dela fazer com que a educação sirva ao povo, seja aquela educação que todos nós almejamos, que todos os alunos tenham carteira, que todos os alunos estudem. Isto é que é importante, mas eu acho que o Presidente da República está a fazer as mexidas dentro do seu poder discricionário constitucional que lhe reserva, e temos que ver isto com normalidade e darmos fé que esta gente tem que fazer o seu trabalho dentro daquilo que é a competência para que lhe é nomeado. Estamos a caminhar para o fim, mas há um ponto de ordem que o deputado Magomice colocou. Sim. Fez sinal. Exatamente. A questão aqui era mesmo, é verdade que é legal, é constitucional que é o Presidente da República que nomeia reitores. Quero concordar em grande medida com o que o colega, Sua Excelência, deputado, disse antes. As universidades, sobretudo as públicas, têm um estatuto e um regulamento de funcionamento próprio. Na verdade, não faz sentido. Lembramos-nos também, na UEM aconteceu, quando a nomeação do ex-reitor, Padre Couto, que também veio de fora da universidade para a universidade. É verdade que vinha de uma outra universidade, mas não fazia parte, ou não foi de uma das pessoas que a universidade, naquele momento, a Universidade do Mondlane, achava que era a pessoa ideal para dar a continuidade do trabalho que o professor Mazula tinha começado. E que nós vimos foi, na verdade, que a Universidade do Mondlane teve os problemas que teve. Não só em termos de
em termos de funcionamento normal, como a própria qualidade em que a universidade esteve, e ficou provado, não renovou o seu mandato. Entrou o professor Quilambo, que também desejo meus parabéns pela recondução, e também lhe dizer que pronto, os desafios são vários. O primeiro mandato era um mandato em que parecia que estava a protelar, mas agora tem que tomar decisões. Depois que o Conselho Universitário da Universidade Pedagógica fez aquela proposta, eu acho que é saudável que o Presidente da República pudesse seguir, ser ele a exigir que se cumpra as normas que foram criadas. Porque, como disse, gastou-se muito dinheiro. Por que existem os conselhos universitários? Muita gente viajou de longe para cá, gastou-se dinheiro, tem que se cumprir com as normas que foram aprovadas. E por via disso, eu lamento, mas ele usou os poderes que tem, mas podia ter poupado de gastar os poucos centavos que o país precisa neste momento. Tá, muito obrigado. Silveiro Ronguano, muito obrigado. Alfredo Magomice e Caifadine Manasse, deputados da Assembleia da República, pelas bancadas do MDM, da Renamo e da Frelimo. Portanto, vamos a esta altura sair para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes para fazer correr as notícias. Até já.